Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Vamos ver tudo sobre a vitória do Tricolor ontem contra o São Bernardo por 3-1. Agora o São Paulo joga as quartas de final em casa, no Morumbi, contra o Novo Horizontino. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Miller, e este São Paulo, agora com rumores de que poderia sair o Zubeldia, mas é claro, está classificado, não é o momento de sair, mas você conhece bastidores do Morumbi. E eu sou da seguinte tese: aonde há fumaça, há fogo. Você ouviu alguma coisa? Respeitando, foi a matéria... essa notícia foi dada pela colega Joana de Assis, do Sport TV. Tá? Um beijão pra Joana. Rafa, eu vou responder assim: qualquer nome que ventilar no Morumbi essa semana, qualquer nome de treinador, vai surgir as conspirações, favor e contra. Normal assim, coisa da bola isso. Mas o presidente de maneira nenhuma pensou em demitir o Zubeldia, independente da má atuação do time nesses 5 jogos, né, sem vencer. Agora também tem que ir com ele até o fim do Paulistão, né, Miller? Claro, Não dá pra trocar agora, né, gente? Tem que esperar. Vocês acham que a permanência, vou até preservar o Sérgio, mas a permanência do técnico passa pela continuidade, pelo menos até uma ida final no Campeonato Paulista? Lembra que eu falei no passado, final do ano passado? Eu falei assim: o Paulistão é o limite para ele. E aí, Fernando? O empate contra o Palmeiras, que ele mudou o esquema, que ele colocou 3 zagueiros e admitiu que o Palmeiras ia jogar em casa e ia pressionar, manteve o Zubeldia com uma sobrevida. E hoje ele fez a mesma coisa. Hoje ele colocou 3 zagueiros, soltou os 2 laterais, o Cedric e o Wendel, como alas, e deu muito certo. Ele mudou um esquema que estava dando errado, com o Igor Vinícius como lateral direito, com o Luciano voltando como meia, com o Caleri, que não vive um bom momento. E hoje ele teve mais uma sobrevida. Vai até o final do campeonato? Vai, certamente. Mas essa história que o Miller contou de técnicos que sempre estão rondando o Morumbi, vai continuar enquanto ele permanecer com determinadas convicções que ele tem. Os resultados vão colocar o Zubeldia ainda no comando do São Paulo. Hoje ele teve mais isso aí é antigo no futebol. A gente que está no futebol há tantas décadas, a gente sabe que quando acontece isso, é questão de tempo. Pode não ser agora, mas vai ser daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. O desenho foi igual no passado. Já tá exatamente. No primeiro deslize. Né? Michele falou bem, já tá na frigideira. Já acendeu o fogo. Uma primeira sequência de maus resultados do São Paulo, ele vai cair. E quanto mais o presidente faz postagem ao lado dele, como se estivesse tudo bem, é mais um indício de que ele vai cair na primeira oportunidade. Não tem jeito. E a hora que o presidente garantir que ele fica aí... Ô Sérgio, quando o treinador, obviamente hoje, né, é tudo muito rápido. A gente fala ali, já viraliza e tal, aquela coisa toda. É óbvio que chegou no ouvido dele a história do Diniz, né? Chegou. Quando chega para o treinador, não estou falando do Zubeldia, quando chega para o treinador esse tipo de informação e ele está numa fase decisiva, o time está classificado, tem um jogo pegado com o Novo Horizontino que o ano passado eliminou São Paulo. Né? Isso pode ter algum reflexo no trabalho do Zubeldia já para a partida do próximo final de semana? Eu acho que é muito importante o que acontece internamente, né? Da conversa franca do presidente, do diretor de futebol, para que o treinador tenha tranquilidade para esse momento importante. Se não tem essa conversa, se não tem uma conversa do presidente com o treinador, fica uma pulguinha atrás da orelha e acaba atrapalhando um pouquinho, sim, neste momento importante do São Paulo. Assim como o jogador, em certos momentos da carreira, não é jogador, na fase, fica meio sem confiança, vê que ele não está bem numa fase legal, acontece com o treinador também. Qualquer treinador passa por esse momento. O Zubeldia viu que o momento dele não estava bom. Aí o treinador também fica um pouco sem confiança, fica meio assim, tá? Tanto é que ele reconhece. Olha, é vergonhoso esse momento que a gente está passando. Você acredita ainda no trabalho do Zubeldia, Miller? Não. Você entende que na primeira oportunidade você não vai trocar com o cara? Eu acho que o time tá pontuando porque o time do São Paulo é bom. Tem o Lucas que é decisivo. E os jogadores estavam se cobrando também. Né? Exatamente. Isso aí. Mas eu não acredito no trabalho dele. Eu acho que, como eu disse, se ele não ganhar o Paulistão, ele cai. Não, e tem outra coisa, né? Como o próprio Fernando mencionou, quando o treinador reconhece que a formação justa, aquilo que ele achava que ia ser ideal para o início, não é, ele mudou. Então tem que mudar, não tem que fazer pro jogador, não, o Luciano tem que jogar. Não é que o Luciano tem que jogar. O Luciano tem que jogar na posição que ele vai render pro time. Hoje, o Lucas, ele é um jogador que você precisa deixar ele livre. Claro.
É um jogador que você não pode ficar falando pra ele, volta pra marcar. E o Oscar também. E o Oscar também. Matam os dois. São esses jogos. Então você tem que E deixar. quem marca nesse time, então? Você tem que deixar dois sem marcar, ou Sérgio? Rafa, isso é uma outra coisa. Tá bem posicionado, já tá marcando. O time tá bem posicionado, já está marcando. Tá. Fecha espaço. Não vou ficar dando aqui, pô, Fecha tem um treinador espaço, aqui, então eu vou respeitar o jogador, entendeu? O São Paulo pode ter um problema sério agora. A Marina citou, o Pablo Maia teve uma lesão grave. Ele saiu chorando. Ele ficou ali no banco de reservas com os jogadores olhando, assustado para ele. De novo, né, Pablo Maia? E é uma lesão que amanhã pode ter um exame, infelizmente. Agora tornozelo. Falando, Garrafa, falando de formação, quando que o Zubeldia trabalhou com 3 zagueiros desde quando ele chegou no São Paulo? 2 vezes, né? Agora, contra o Palmeiras e hoje. Assim, a convicção do Zubeldia não é essa. Claro que não. Esquece. Ele tá mudando porque ele tá se sentindo pressionado. Lógico. A mudar para buscar uma situação. Ele tem o Ferrarese, ele põe de lateral. Ele não põe nem como zagueiro. Os grandes momentos do São Paulo, quando o Muricy foi treinador, o São Paulo jogava como? 3 zagueiros. O Muricy sentou com ele e falou: meu filho, vem cá. Vamos botar 3 zagueiros, que é a cara do São Paulo. São Paulo se dá bem com isso aqui. E ele foi um cara que escutou e a coisa deu resultado. Agora ele vai ter que refletir. Ou ele vai levar o que ele tem como convicção, que é jogar com linha de 4, ou ele vai trabalhar dessa maneira e tirar alguns jogadores, porque não vai dar para jogar com uma linha de 3, no 3-4-3, com o Oscar, com o Lucas, com o Luciano. Ele vai ter que agora abrir mão de algum desses jogadores. Quando o time grande não mata, ele vai. Aí entendeu? sim. Sabe o que acontece, Garrafa? Um treinador, ele tem que ter sensibilidade, assim como qualquer jogador. E o Zubeldia não teve sensibilidade contra o Palmeiras. Ele podia ver que o Palmeiras não estava no momento bom lá no Allianz Parque. Entrasse com o time titular, entrasse sem 3 zagueiros, ele poderia até ter vencido o jogo. Mas como ele entrou para não perder, por isso que o São Paulo... Mas você pode ser técnico do São Paulo e entrar, imaginar, eu vou entrar contra o Palmeiras para não perder? Não. Você não está classificado. Então, é o São Paulo, gente. Mas é o que eu tô te falando, ele entrou para não perder. Ele entrou com medo. O São Paulo jogou como time pequeno. É isso que eu tô falando. Tanto é que quando o Lucas entra, quase faz um gol. Eu tô dizendo que ele não aproveitou um mau momento do Palmeiras, que estava no campeonato, para ele vencer aquele jogo mesmo fora de casa, na casa do Palmeiras. Ele não quis saber disso. Ele entrou retrancado, defendendo o resultado. E o São Paulo não joga assim. 3 zagueiros, 3 gols. Eu quero saber de vocês e de você, Arnaldo. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Eu só não adorei por conta do Pablo Maia. Mas o resto, o São Paulo foi quase perfeito. O São Paulo fez um dos melhores jogos dele na temporada. Não se tratava de um jogo fácil pelo contexto todo. Aí a nossa caneca de sempre, e ela é vida, essa é um lema que vocês sabem desde o começo, 3 zagueiros é vida, certo, Teco Medina? E num sistema com 3 zagueiros, o São Paulo jogou pra caramba, não só pelos 3 zagueiros, mas porque o time se empenhou desde o início, se envolveu, superou uma partida gigante do goleiro do São Bernardo, às vezes a falta de sorte, a bola bateu na trave, um pênalti meio mandrake contra, que quase complica o jogo, um gol anulado, tal, não sei o que lá, mas o São Paulo em nenhum momento, na verdade, deixou a vitória, e ele dependia dela, porque o Novo Horizontino faria os 3 pontos fatalmente, para pelo menos ter essa vantagem de jogar em casa as quartas de final. Jogar em casa as quartas de final, acho que não é só esse o desfecho do jogo, é possivelmente um sistema para ser efetivado, é um pouco de respiro no trabalho do treinador, né, do Zubeldia, que estava muito pressionado. Nós vamos falar sobre a questão de Diniz, etc e tal, a corrente de Diniz e tudo mais, mas hoje acho que o time jogou, foi digno, jogou o tempo todo a Vera e conseguiu uma vitória importante. Eu acho que uma vitória que permite ao torcedor voltar ao estádio e encher o Morumbi para as quartas de final contra o Novo Horizontino, né? Então sinceramente, eu tinha gostado contra o Palmeiras com 3 zagueiros. Agora eu gostei de novo. Eu acho que contra fatos, né? Não tem como. Eu sei que 3 zagueiros significa 1 a menos do quarteto jogando. Isso a gente sabe. Mas eu prefiro o time com 3 zagueiros. Todo mundo classificou no fim, os grandes, né? O Santos classificou, o Palmeiras classificou. Eu falei aqui desde antes. Não adianta, não. Porque a última bola ou não vai classificar. É óbvio que ia classificar. Você vai achar que a Ponte, numa boa, gente. Classificou o Palmeiras. A Ponte tomou um gol do Bragantino. Eu vi
já fiz o último jogo do Bragantino, o Bragantino tá jogando bem, tomou um gol do Bragantino com 1 minuto do jogo, e não teve... Tem até coisa curiosa, né, Tironi? Se a gente for pegar os 8 times classificados, são os melhores times do estado. Corinthians e Mirassol. Sim. São Paulo e Novo Horizontino. São Bernardo e Palmeiras. Santos e Bragantino. Tava tudo embaralhado, mas classificaram os 8 melhores. Concordo. Os contos, né? Então, continuar nessa pegada aí, se o São Paulo passar, se o Palmeiras passar, eles se enfrentam provavelmente na semifinal no Allianz. Esse pode ser o confronto, mas pode ser que o São Paulo perca ainda e fique com a 4ª colocação, né? Ainda tem essa possibilidade. E aí o São Paulo enfrentaria o Corinthians, provavelmente, né? Sim, tudo provavelmente, porque tem os grandes precisam ainda, se classificar, né? Isso mesmo. O Corinthians pode ser eliminado, não parece nada provável, né? Mas pode ser eliminado, aí muda tudo, né? Muda a sequência toda. Claro que o desastre de 5 jogos sem vitória faz a campanha do São Paulo ser péssima, né? O São Paulo péssima no seguinte sentido, né? O São Paulo se classifica atrás do Corinthians, evidentemente, do São Bernardo e do Palmeiras, com 19 pontos. Fez menos pontos também que a Ponte Preta, que acabou eliminado, mas entre os classificados é a 4ª melhor campanha a do São Paulo. Muito bem, vamos começar a responder a galera aqui. Felipe Sartin, com 3 zagueiros e bons laterais, ninguém joga exposto. Marcos Antônio, muito bem. Oscar Maestro, Lucas carregando. André poderia ter feito mais 2. Não muda, Zuba, diz aqui o Felipe Sartin. É uma boa questão, né? Porque agora ele tá com os 3 zagueiros aí na cabeça, né, Arnaldo? Porque ele jogou bem, cara. Os últimos 2 jogos que salvaram a vida dele foram com 3 zagueiros. Assim, né? A gente, contra o Palmeiras, jogou com 3 zagueiros para não perder. Não teve grande volume ofensivo. Hoje teve segurança e muito volume ofensivo, né? Agora, vamos lá. 3 zagueiros, como a gente falou, significa Lucas, Oscar e Luciano por 2 vagas, certo? Mas é do jogo. Isso, é do jogo. E a pressão sobre o Caleri aumenta, porque o André está jogando bem. E aí, gente, aquela coisa um pouco de calma, porque aquela situação do início com o Rian, né? O Rian não iria ultrapassar o André nas preferências, porque o André é um bom jogador. O André dá opção. O André faz um bom ano, né? Sim. Então, muita gente talvez tenha deixado o André de lado pela categoria que o Rian tem, pela expectativa do Rian jogar, né? Mas o André é um ótimo reserva para o Caleri, cara, e tem características diferentes. Por exemplo, na movimentação, nesse sistema 3-5-2, a movimentação do André com o Lucas se encaixa muito. Ele é mais ágil que o Caleri, né? Então é só uma em questão. Jogo mais pegado, que o São Paulo vai ter que fazer bola longa, o Caleri vai ser melhor. Exato. Né? Por exemplo, contra o Palmeiras no último jogo. Palmeiras no Allianz. Era um jogo mais pro Caleri, né? Sem Pablo Maia e Luiz Gustavo, a solução seria adotar o 3-5-2 para solidificar a defesa. Abraço de Curitiba. Cara, sem os dois aí é osso, hein, meu? O Luiz Gustavo não vai voltar? Mas é importante dizer o seguinte: o Alisson estava sendo preservado para o jogo do Novo Horizontino, certo? Então seria, em tese, um reforço, porque jogar com Bobadilha e Marcos Antônio não dá, nem com 3 zagueiros. O Bobadilha, o primeiro volante, rapaz. Então, esse é um ponto. Alisson. O segundo ponto, o Luiz Gustavo já começou a treinar no campo, mas ele só deve estar à disposição se o São Paulo passar por um eventual semifinal. Ele ainda precisaria de uma semana de treinos, né? Sim. Então, mas ele já deu o período de 40 dias desde a fratura no dedo. Então, o Luiz Gustavo está para voltar, né? Mas é muita diferença jogar com o Pablo Maia de primeiro volante ou e aí entrando Bobadilha muda muito, né? Luiz Donald Sambrana, é tão satisfatório não ver o Igor Vinícius no jogo? O Cedric foi bem, alternou bons e mais ou menos, mas eu gostei. Não, João foi Braga. Bem, inteligente, responsável, jogou o tempo todo. No segundo tempo ele jogou de ponta, porque o Ferrarese foi para lateral. São Paulo mudou o sistema, ele foi bem no jogo mesmo. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E enfim, o Tricolor venceu, né? Depois de 5 jogos, ganhou fora de casa contra o São Bernardo por 3-1, com 2 gols do André Silva e um do Arboleda.
o Zubeldia mandou a campo, né, o goleiro Rafael, e o esquema com 3 zagueiros, né, pessoal, com Sabino, Arboleda e Ferrarese. Aí lá na direita o Cedric Soares e na esquerda o Wendel, né, estreou como titular. E os volantes, né, pessoal, Pablo Maia e Marcos Antônio. O Pablo Maia saiu machucado, chorando, né, pessoal, com mais um problema no tornozelo, complicado. E no meio campo jogou o Oscar com o André Silva e o Lucas mais à frente, né, pessoal? Então, eu não sou muito a favor do esquema com 3 zagueiros, mas o São Paulo vem rendendo bem com esse esquema. Então, eu espero que o Zubeldia mantenha, né, pessoal? Mesmo jogando em casa no próximo jogo contra o Novo Horizontino, até porque o São Paulo, com o quarteto, deixa muito espaço ali atrás. Então, vamos ver agora se o Zubeldia vai manter, né, pessoal, esse esquema com 3 zagueiros, mesmo jogando em casa. Ele ganhou mais um fôlego, né, pessoal? Vinha sendo muito ameaçado de demissão o Zubeldia. E agora com essa vitória do São Paulo, ele ganhou um pouco de fôlego. Mas o São Paulo pode pegar numa semifinal, né, pessoal? Jogando fora de casa o Palmeiras. Então esses 5 jogos sem vencer do São Paulo complicou mais as próximas fases. O Palmeiras, que o São Paulo praticamente, alguns torcedores falaram que entregou aquele jogo contra a Ponte Preta. E não valeu de nada, né, pessoal? Porque o Palmeiras conseguiu a classificação. Então o São Paulo pode jogar fora de casa uma semifinal e uma final também, né, pessoal? Já que o Corinthians foi o melhor colocado aí do Campeonato Paulista. E vamos ver então agora a classificação do Campeonato Paulista, né? Após o fim da fase de grupos. O Corinthians ficou em primeiro, né, do grupo A com 27 pontos. Em segundo, o Mirassol com 16. Então o Corinthians vai jogar as quartas de final em casa. No grupo B, né, pessoal, o Santos passou em primeiro com 18 pontos. Em segundo aparece o Novo Horizontino, né, com 17. Então o Santos vai jogar as quartas de final também em casa. E no grupo C, né, pessoal, o grupo do São Paulo, o São Paulo conseguiu classificar na primeira colocação com 19 pontos. Em segundo, o Novo Horizontino com 18. Então o São Paulo também vai jogar as quartas de final em casa. E no grupo D, né, pessoal, uma surpresa aí, o Palmeiras conseguiu a classificação no fim. O São Bernardo ficou em primeiro com 23 pontos. Em segundo, o Palmeiras também com 23. Mas o São Bernardo vai jogar as quartas de final em casa. E vamos ver as notas do público, né, pessoal, para os jogadores no jogo de ontem. Apesar de ter tomado o gol, o Rafael não teve culpa. Fez algumas boas defesas no jogo, por isso teve uma nota de 7.1. O Ferrarese começou como zagueiro e terminou como lateral direito e fez um bom jogo, né, pessoal? Teve uma nota de 7.7. O Arboleda, né, também fez um bom jogo, fez um gol ali no final e teve uma nota de 8.2. O Sabino, né, pessoal, teve uma nota de 6.8. O São Paulo, quando joga, né, com 3 zagueiros, é bem mais seguro. Então, os 3 zagueiros do São Paulo fez um bom jogo, mas o Sabino um pouco a menos, né, pessoal, por isso essa nota. O Cedric teve uma nota de 7.1, fez um bom jogo também, né, pessoal? O esquema com 3 zagueiros ali dá mais liberdade para ele. O Pablo Maia teve uma nota de 7.6, infelizmente foi substituído chorando, né, pessoal? Por causa do seu tornozelo. O Bobadilha teve a nota de 6.6. O Marcos Antônio teve a nota de 7. E o lateral esquerdo, o Wendel, estreou como titular do São Paulo. E foi bem, né, pessoal? Deu uma linda assistência ali pro gol do André Silva. E teve uma nota de 7.8. Até que enfim, né? Agora o São Paulo tem 2 bons laterais esquerdos. Tanto o Enzo Dias quanto o Wendel. O Patrick, né, pessoal, que entrou ali no segundo tempo, teve a nota de 6.5. O Oscar foi bem, né? Teve a nota de 8. O Eric entrou ali no segundo tempo e teve a nota de 4.0. O Lucas Moura, né, pessoal, fez um bom jogo também, teve a nota de 7.5. Ele que deu assistência ali pro gol do André Silva, que foi anulado. O Luciano entrou ali no segundo tempo, né, pessoal? No final do jogo não deu muito para ver em campo e teve a nota de 3.8. E o André Silva, né, pessoal, que fez 2 gols. Na verdade, 3, mas um foi anulado e teve a nota de 9. O Calera entrou ali no segundo tempo, né, teve a nota de 7.1. E o Zubeldia, né, teve a nota de 6.9. Ganhou um pouco mais de fôlego, né, pessoal, no comando do São Paulo agora. Pelo menos até a semifinal do Campeonato Paulista. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E até a próxima!